Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingri, o Ministério de Jesus. Na continuação do nosso estudo, vamos estar assim seguindo e de vez em quando fazendo alguns comentários. E há muitas partes de ensino, talvez em algum momento estejamos apresentando isso, mas há alguns temas que nós vamos deixar para comentar depois, como algumas parábolas, nós vamos comentar depois desta sequência do estudo dos evangelhos, que eu estou procurando colocar em ordem, mais ou menos cronológica, e apresentando as narrativas, destacando a mais evidente, mais rica das informações de alguns dos evangelistas. E agora vamos continuar. Assim, dando prosseguimento aos estudos que temos feito nos evangelhos, tendo anteriormente considerado o ministério de Jesus na Judéia, por último, estamos estudando o ministério de Jesus na Galileia, isto registrado pelos 4 evangelistas, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, algumas das informações dadas por vários evangelistas e algumas talvez um evangelista cite. Mas, conforme vimos, Jesus andava pelas regiões não da Judéia, na Pérea, na Galileia e outras regiões até de países vizinhos como Tiro, Sidom, sempre ensinando de aldeia em aldeia e operando as suas maravilhas. E agora, numa sequência, dando continuidade ao nosso estudo, chegamos a Mateus capítulo 9 e também o registro que encontramos em Lucas capítulo 5 e mais Marcos capítulo 2, sobre a operação do Senhor na cura de um paralítico. Desses 3 evangelistas que narram este assunto, vamos nos deter no evangelista Lucas, no capítulo 5, verso 17 em diante. Por que Lucas? Porque temos detalhes que, na riqueza de informação, supera as informações dos outros 2 evangelistas, no caso Mateus e Marcos. E Lucas assim fala do paralítico que havia lá em Cafarnaum e que, estando Jesus numa certa casa, e estando a casa cheia de pessoas ouvindo a Jesus, levaram um paralítico para Jesus curar. Não tendo como fazer chegar o paralítico até Jesus por causa da multidão, fizeram o paralítico subir e descer pelo telhado daquela casa, descendo o paralítico até junto de Jesus. Observe o verso 19, que isso é detalhado quando diz que subiram no telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Homens de fé, persistentes no propósito. Observe que eles criam que Jesus poderia curar e não tiveram coisa alguma como obstáculo intransponível para levar o necessitado até Jesus. Aí está a lição para nós. Às vezes a gente olha assim, o enfermo, o necessitado, e fala, isso aí é difícil, e nos recolhemos. Mas quem vai curar não somos nós, quem vai curar é Jesus. Podemos ter a ousadia de levar. Jesus pode não curar, se não quiser, mas que Ele tem poder para curar, nunca vamos disto duvidar. E é interessante que nesta oportunidade, em vez de Jesus fazer como sempre vinha fazendo,
trouxe uma admiração, porque também Jesus atuava diferentemente conforme a necessidade de cada um. Não era uma regra básica, uma forma só de agir de Jesus. Com o homem diante dele, diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, não fala a fé do paralítico, fala a fé daqueles homens. Dirigindo-se ao paralítico, diz: homem, os teus pecados te são perdoados. É admirável. Eles não levaram aquele paralítico para receber esta palavra de Jesus. E Jesus surpreende a todos. Ninguém viu nada. Perdão de pecado não aparece. Nem o pecado às vezes aparece no rosto de ninguém. Pelo que, se ficasse somente nisso, seria o dito pelo não dito. Mas os fariseus e escribas, entendendo a profundidade da palavra, os teus pecados são perdoados, em vez de se admirarem de alguém que tinha poder para perdoar pecados, alguns chegaram a dizer que Jesus blasfemava. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E está certo. Só que eles não estavam reconhecendo o Emanuel, que foi tanto falado por Isaías. Deus conosco. Era Deus mesmo conosco. Só Deus pode perdoar pecados, mas não compreenderam isso e preferiram ficar na defensiva. Blasfema, só Deus pode. Então, foi quando então o Senhor outra vez surpreende a todos, sabendo que eles cochichavam entre si ou nos seus corações consideravam isto, e Jesus disse então para eles desta forma: porque arrazoais, está no verso 22, em vosso coração? 23, Jesus pergunta: qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Qual que é mais fácil? Falar por falar, tudo é voz e são palavras. Mas só que Jesus estava mostrando para eles o poder da sua palavra, que é eficaz naquilo para o que ele a envia. E por isso, voltando para aquele homem, ainda admoestando e a chamando a atenção de todos, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Aí disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E essas palavras ficaram dito pelo não dito? De forma nenhuma. O perdão de pecado ninguém viu, mas a cura do paralítico, aí sim todos viram. Aquele que era paralítico ter toda a sua estrutura óssea e nervosa, muscular, formada, e sair andando e carregando a cama outra vez. Um fato semelhante de outros que foram levando embora aquilo que até então era o seu repouso e a sua forma de viver, deitado numa cama. Agora, se Jesus mandando ao paralítico andar e aquilo efetuou nele uma perfeita saúde, então é para entender que quando ele disse: estão perdoados os teus pecados, ainda que ninguém visse, toda a carga de miséria e dívida que aquele homem poderia ter, estava agora também quitada. Não havia mais transgressão, fora purificado no seu ser interior, o que ninguém, na verdade, pôde contemplar. Aí é que quando nós vemos na igreja muitos que estão aqui transformados, etc., ao mundo a aparência é a mesma, mas há uma forma deles verem que nós temos sido transformados pela novidade de vida. Isso não pode faltar. Se antes tínhamos uma vida horrível no mundo, com a chegada de Jesus operando em nós, tem que haver mudança. Eles não vão ver que nós temos um novo coração, o perdão de nossos pecados. Eles não vão ver que agora somos filhos de Deus, mas eles têm que ver que as ações mudaram. Isso tem que estar atento. Continuando mais um pouquinho, naturalmente,
Aqueles que viram isto se assombraram, se admiraram, e a expressão de glorificar a Deus é citada, como também eles mesmos diziam: hoje vimos prodígios. Na verdade, eles viam prodígios o tempo todo. É só acompanhar Jesus. Se não fosse pela sabedoria das palavras, é pelos seus feitos, continuamente, por onde Jesus passava. Assim, Jesus vai em frente, continuando a caminhar. E temos agora uma nova operação do Senhor. Dizem os evangelistas, no caso tanto Mateus como Marcos como Lucas, João não cita, conforme já temos considerado, no cuidado que ele tinha mais de apresentar as palavras, os ensinos de Jesus e não os milagres. Mas vejamos, o registro próximo que vamos considerar é a respeito de Jairo, de sua filha. Temos 3 pontos importantes. E isto, mais em Mateus, capítulo 9, ainda que temos um destaque importante em Marcos, capítulo 8, mas citarei. O início em Mateus, capítulo 9, verso 18, fala-se de um príncipe, de um chefe, de entre os fariseus, que vem a Jesus e suplica a Jesus que vá até a sua casa e imponha as mãos sobre a sua filha que está enferma, moribunda. Observem as formas diferentes das pessoas solicitar o socorro do Senhor. No caso do centurião de Cafarnaum, ele pediu uma palavra. Este chefe, príncipe de sinagoga, quer que Jesus vá e imponha a mão. A sua fé consistia nisso, que se Jesus tocasse, algo iria acontecer. E Jesus prontamente se dirige acompanhando Jairo para a sua casa. Mas aí existe um outro ponto, o segundo ponto, que na caminhada com Jairo junto de Jesus, indo para casa, há um evento novo. Uma mulher que há anos, 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e detalhes colocados pelos evangelistas, gastara tudo com os médicos e isso não adiantou nada. Ela, entretanto, pensou consigo: se ao menos eu tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E parte para esse propósito. Mulher com fluxo de sangue, pela lei, era imunda. Ela tinha que se isolar, tinha que se afastar. Mas observe que ela contraria tudo, a lei e todos os demais princípios e conceitos que alguém poderia ter, e avança através da multidão, talvez porque estava, de certa forma, contrária a tudo que se esperava, ocultamente queria só tocar em Jesus. E assim faz. E logo a sua enfermidade a deixa, ela se sente curada imediatamente. Observem, Jairo quer que Jesus vá e toque na filha dele. A mulher falou: não precisa nada disso, basta tocar nas vestes dele. Olha como estão os diversos tipos de fé. E isso acontece. É em Marcos capítulo 8, do verso 30 e versos seguintes, é que nós temos um destaque, que Jesus para e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Os próprios discípulos não compreenderam, pararam e falaram para Jesus: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e o Senhor pergunta: quem me tocou? É bonito esse detalhe, para a gente aplicar na nossa vida e ver como que é a coisa, como é o sentimento de Deus nos particulares de cada alma. Lembremos daquela mulher, Ana,
que nem saía som da sua boca para pedir ao Senhor misericórdia, queria gerar um filho. E Deus estava ali, pronto, contemplando a necessidade. Mas Jesus disse e fala que alguém lhe tinha tocado, ainda que a expressão do registro não diz assim, mas Jesus diz que alguém tocou de uma forma diferente, porque Jesus sentiu que dele saiu virtude. Observe as formas de clamar a Jesus, de confiar em Jesus, de tocar em Jesus, cantar para Jesus, trabalhar para Jesus. Tudo isso o Senhor percebe e acompanha. E o que é que de fato o toca, o comove, que faz com que ele pare e dê uma atenção especial? Observe esses particulares. Muitos detalhes ricos na simples informação de um evangelista. A mulher, vendo que não podia se ocultar, aí declarou, contou a sua história. E Jesus vai dizer para ela que fosse em paz, livre do seu mal. Mas paremos. Essa interrupção na história de Jairo é oportuna, pelos muitos detalhes. Muitos detalhes. Um quer que toque, outro quer tocar em Jesus, nas vestes, já basta. E a multidão, se estivesse atenta, observando, estaria acompanhando e deveria estar colocando aquilo como pedras no alicerce da sua fé. E Jairo presente. E é justamente neste momento que em Marcos capítulo 8 se fala que veio alguém mais do conhecimento de Jairo trazer uma triste notícia. A sua filha já morreu. A filha já está morta. Para que enfadar, cansar, dar trabalho ao mestre? Continua essa ideia de que enquanto há vida, há esperança. Bom, para o homem talvez, mas para Deus vai muito além. Poderia ser um momento de baque na fé de Jairo. Queria que Jesus fosse tocar a enferma e ela seria curada. Agora Jesus ir tocar num morto e o morto reviver, isso aí já não é mais para Jesus. Não tem mais jeito. Mas observe que Jesus ajuda. O próprio milagre com aquela mulher do fluxo de sangue era para alimentar a fé. E Jesus dirige-se a Jairo dizendo, não temas, crê somente. Crê somente. Não vão medir o poder de Deus e ver o tamanho da adversidade, do problema e falar que não tem jeito. Para nós, até os mais fáceis, às vezes erramos nas nossas conclusões e atuações, mas o Senhor nunca erra. E assim que vão caminhando, chegando à casa de Jairo, muitos chorando. Jesus diz para a multidão parar de chorar, que a menina dorme. A multidão já começa a zombar de Jesus, porque só via um quadro material de uma menina morta, e Jesus põe toda a multidão para fora e deixa ser acompanhado tão somente pelo pai, pela mãe da menina e discípulos dele. E vai até a menina e dá ordem para que a menina se levante. E o Senhor entrega aos seus pais e diz para não contar nada para ninguém. Como não contar nada? É difícil calar-se numa hora dessa. E a fama de Jesus sempre crescendo e as notícias correndo. Mas, aí está, esses detalhes em uma sequência de milagres, mas sequência oportuna para ajudar a fé de Jairo e para destaque do que o Senhor pode fazer. O Senhor nunca está atrasado para aquilo que Ele queira e possa fazer. Continuando, irmãos, ainda Jesus caminhando pelas aldeias, região da Galileia, e agora
temos a história, o registro da cura, ou mais do que cura, a ressurreição do filho de uma viúva na cidade de Naim. Uma cidade, Naim. Observe que bonito para a gente ficar lendo, imaginando a cena. Muitas vezes é bom a gente ler o Evangelho e imaginar esses passos, esse caminhar de Jesus, como que colocando em cena na nossa mente. Jesus andando, indo para Naim, e uma multidão com ele, alegre, admirada, assombrada, na expectativa de qual a próxima palavra de Jesus, qual o próximo feito, e vai indo. Mas de Naim está saindo uma outra multidão, a multidão diferente, a multidão que leva um morto, multidão que chora, multidão sem esperança. Mas quando essas duas multidões se encontram, com Jesus é diferente. Em vez de as duas multidões chorarem, as duas vão se alegrar. Porque Jesus, comovido com a viúva, que estava assim perdendo, ou tinha perdido, o seu único filho, sem ela pedir, sem ninguém suplicar em favor, Jesus mesmo se comove pela dor da mãe viúva e perde o único filho ainda. Muitos podem ter perdas, mas nem todos respondem da mesma forma. A dor que essa mulher sentia parece que era diferente de outras perdas mais, de outras pessoas, porque Jesus se comove e já manda parar a condução daquele cadáver e dá ordem ao jovem. E uma palavra simples que Jesus disse, ao dizer assim: jovem, eu te digo, levanta-te. Observe a autoridade, o poder, a independência de Jesus para fazer o que tinha que fazer. O que muitas vezes, olhando para Elias e Eliseu, quanta coisa Elias e Eliseu fizeram para o Senhor responder e devolver a vida de alguém por quem esses profetas suplicavam. Voltando aos livros de Reis, ali vemos que houve o caso de Eliseu se deitar em cima do menino, se estender, e isso mais de uma vez, pedindo que Deus devolvesse a vida do menino. Mas Jesus chega e dá ordem: eu te digo, levanta-te. E pronto, sem ter que explicar, porque não há explicação, é poder de Deus. O que estava morto levanta, começa a conversar. Jesus entrega o jovem para sua mãe e aí está. O circuito das águas, a multidão de águas vivas caminhando, encontrando a multidão de águas mortas ou de morte, e o Senhor transforma em vida. Aí nós podemos lembrar de Ezequiel, as águas que manam de Deus, que vão ao encontro dos lugares, dos charcos, e dá vida a tudo o que encontra. Assim é Jesus, sempre. Como, voltando ao caso da mulher de fluxo, em vez de Jesus ficar impuro pela mulher impura que o tocou, a mulher que ficou pura, e Jesus continua sempre puro. São os milagres do Senhor. Este assunto da ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim é só Lucas que conta ali no capítulo 7. Continuando ainda, nós temos outro detalhe, é que Jesus mandava também os seus discípulos de 2 em 2, saindo e indo às aldeias à frente dele, como que preparando o caminho, e Jesus depois chegando e já tendo alguém na expectativa ou com já instrução, com testemunhos a respeito de Jesus. E nós temos a citação, como em Lucas capítulo 10, que Jesus assim fez, mandando os discípulos à frente dele, para as
aldeias, cidades à frente. Mas Jesus diz no verso 2 de Lucas capítulo 10: grande é, na verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E Jesus considera: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Muitas vezes esquecem desta palavra de Jesus e acham que vão e fazer um turismo numa obra missionária. Não, eles vão encontrar lobos. E como cordeiros enviados pelo Senhor protegidos, fazer a obra em meio a obstáculos, mas o Senhor será com ele. Mais ainda, verso 4 de Lucas 10: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Observem quantas vezes primeiro tem que ter o dinheiro no bolso para ir fazer a obra de Deus. Mas Jesus falou o contrário, diferente. Vá, mas não tem recurso. Jesus diz: não é para levar recurso, é para ir e pregar o evangelho. E observe que nós temos, felizmente, alguns exemplos bons de pessoas que saem, não estão preocupados senão em obedecer ao ídolo do Senhor, vão. E temos tido testemunho que Deus de fato os ampara. Não serve de caviar ou pão de ló na obra, mas água e farinha não falta. Sempre tem o necessário. Estão em obra. Há outros não, que querem o recurso na mão para poder ir. De que fé vão falar? De uma fé que não tem? Será como os fariseus, falar sem na verdade viver aquilo que se fala. Mas Jesus continua a falar, e nesse verso é interessante: a ninguém saudeis pelo caminho. Por que isso? Tem um objetivo mais importante. Qual o objetivo mais importante? Anunciar o evangelho. Não é fazer amizade, não é dar satisfação às pessoas, respeito humano e outras coisas mais. Não é fazer turismo, ver primeiro a beleza dos campos, das cidades e depois anunciar. Não, há um objetivo primário, importante, prioritário, urgente: pregar o evangelho. Então observe que essa ordem de Jesus tem o seu significado. Não é ser antissocial, é não perder o foco do assunto. Por isso observe também que lá já com Gideão o assunto era esse: milhares de pessoas para ir para a guerra, mas tinha gente que estava muito acomodada. Se é uma guerra, não é para estar acomodado, é para estar atento, alerta, pronto, vigilante. Pelo que dos muitos milhares, só 300 estavam aptos. Então observe esses toquezinhos ligeiros que a palavra coloca, mas são ensinos, destaques importantes para nós. E Jesus vai ainda dizendo outras coisas. Verso 5: em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Tá bom. Tem pessoas que são drásticas. Olha primeiro se tem crente, se tem alguém ali evangélico, então diz: paz do Senhor. Mas se não tem, não tem saudação de paz. Mas a ordem do Senhor era levar a paz. É só um detalhe para a gente observar. Há casos e casos, mas a ordem geral é levar a paz. Se não tem, não vai perdê-la. E se alguém filho da paz, haverá paz. Continua Jesus com ensinos que são sobre missão. Que mais? Verso 7: ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa.
onde chegar, onde for recebido, sendo mandado pelo Senhor. Fica ali e come do que servirem, sem exigência, sem rejeição de uma coisa, escolhendo outra, e sem a preocupação também de ser pesado. Porque este que está recebendo, se o Senhor o mandou, se alguém é mensageiro do Senhor, quem recebe mensageiro do Senhor só tem bênçãos pela frente. O Senhor sabe galardoar. E assim, Jesus diz, ficai ali, não fica andando de casa em casa. Continua. E aí vem outra coisa, verso 9. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Há a recompensa para aqueles que recebem o mensageiro. Se é mensageiro de Deus, eles podem fazer como Eliseu. Que poderemos dar a esta mulher em recompensa à sua atenção? Foi a palavra de Eliseu. E Geazi já falou para Eliseu, ela não tem filho. E Eliseu de pronto, tem aí um ponto em que ela pode ser abençoada. Chama a mulher e diz, o ano que vem você vai abraçar um filho. Agora observe, irmãos, esses mensageiros. Será que todos são mensageiros quando vão de casa em casa por aí? Que muitas vezes o comportamento é diferente desses. Em vez de trazer paz, só traz angústia. Em vez de trazer cura e bênçãos, só problema. Não. Quantos que vão e ficam só a título de mensageiro, escolhendo comida, pedindo dinheiro emprestado e outras coisas mais. Vigiem. Vigiem. De uma mesma fonte de água não pode jorrar água doce e água amarga. Vamos considerando essas coisas, para não sermos tão simples, que às vezes somos tementes. Vem em nome do Senhor, mensageiro do Senhor. Mas é mensageiro do Senhor? O Senhor também pode clarear e falar sobre isso a cada momento. E continua. Agora, se não houver recepção, sai fora, bate os sapatos, tira até o pó daquela cidade e fala bem claro que foram ali levando a mensagem do reino de Deus, não tendo sido recebidos, mas saibam que é chegado o reino de Deus. E em momento seguinte, Jesus agrava esse particular ao dizer que com a pregação do evangelho, alguém resistindo, não aceitando o evangelho, verso 12, Jesus disse, digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então observe, irmãos, que a mensagem última, derradeira para muitas cidades e pessoas. Se rejeitarem a isso, não tem desculpa. Jesus já veio e já fez o que tinha que fazer para a salvação da alma. Se não aceitar, haverá muito mais rigor do que para a cidade de Sodoma e Gomorra. É aí então que Jesus fala a respeito do que aquelas cidades, em especial Cafarnaum, Corazim e Betsaida, estavam se envolvendo, de terem o Senhor Jesus operando ali vários dias, em várias oportunidades, milagres tremendos e anunciando o reino de Deus, e eles não aceitaram. E aqui, nesta passagem de Lucas capítulo 10, Jesus diz no verso 13, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menor ou menos rigor no dia do juízo do que para vós. E no verso 15 o Senhor fala de Cafarnaum, serás levantada até ao céu? De forma nenhuma.
até o inferno serás abatida. Aí Jesus fala aos discípulos outra vez, verso 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Observem a nobreza daqueles que pelo Senhor são enviados. Aquele que é enviado, também um destaque que eu quero fazer, precisa compreender a obra nobre na qual ele está envolvido. Senão, ele não entende a sua responsabilidade e aquilo que o Senhor pode com ele ou através dele fazer. A autoridade do enviado é muito grande, porque representa aquele que o enviou. Observe esse ponto. E os discípulos indo e voltando, contam maravilhas, estão admirados de tudo que sucedeu, indo de aldeia em aldeia, voltando para Jesus, começa a falar de tantos prodígios que foram feitos. Imagine então aqueles discípulos de 2 em 2 indo, entrando numa casa, obedecendo a ordem do Senhor, trazendo paz quando eram recebidos, hospedados, orando pelos enfermos, e os enfermos eram curados, e outras coisas aconteciam, e eles estavam admirados, que até os demônios obedeciam. Olha a autoridade do enviado. E Jesus concorda, dizendo que via Satanás descendo ou caindo do céu como um raio. Então, Jesus estava sabendo de tudo. Os demônios eram sujeitos aos enviados. Mas aí Jesus dá a eles a lição de prioridade, quando Jesus diz para eles ainda, verso 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito nos céus. Observem bem esse grau de prioridade, de importância das coisas. Muita gente só dá valor no aspecto do que é visível e esquece de considerar aquilo que da promessa de Deus é real e é invisível, pelo que Paulo diz, para atentarmos nós para as coisas que não se veem, porque são eternas. E Jesus deixou esta lição para eles. Esta palavra que nós estamos lendo mais em Lucas é citada também em Mateus, no capítulo 11. Mas nessa exposição que temos feito em Lucas, já abrange a outra informação. Continuando, Jesus caminhando, e observem que, registrado em Mateus 14, no Evangelho de João capítulo 6, como também em Lucas capítulo 9, nós temos a multiplicação dos pães. Marcos também capítulo 2 cita. Observando os evangelhos, nota-se que parece ter ocorrido 2 oportunidades em que houve multiplicação de pães. 2 oportunidades. Isso nós dizemos porque no outro lugar, outro evangelista conta 2 vezes a mesma história. Numa a multidão era 5.000 e noutra fala-se de uma multidão de 4.000. Muito bem. A observação que colocamos é Mateus e Marcos, que falam em uma operação duplicada de multiplicação de pães e peixes. Num destes fatos que nós vamos estar considerando, e isto em Mateus capítulo 14 inicialmente, Jesus andando e a multidão o acompanhando, acabaram por estar num lugar deserto. E observe que Jesus falando, ensinando,
e operando maravilhas, o povo ficava absorvido por aquilo. Não via hora, nem local, nem que lugar rústico para estarem assentados de pé ou deitado ou acomodado de alguma forma. Não havia poltrona. É no deserto que se encontram agora. E Jesus falando, a hora está avançada, os discípulos se preocupam, em alguma narrativa os discípulos é que se preocupam, noutra é Jesus que fala para dar-lhes de comer. E eles querem despedir a multidão. Jesus, vamos mandar a multidão embora para ir para as aldeias, cidades por aí e tratar de se alimentar, porque nos acompanha há tempo já. E Jesus fala uma palavra, observem bem, palavra difícil essa, mas Jesus falou, dá-lhes voz de comer. Isso está em Mateus, no capítulo 14, verso 16. Observe a seriedade. Voltemos a repetir, os discípulos dizem, Senhor, manda a multidão embora para se alimentar. E Jesus diz, não é necessário mandá-los embora. Vocês mesmos, dê-lhes de comer. Já imaginaram se Jesus desse uma ordem para nós desse tipo? Dá-lhes vós mesmo de comer? Não despede a multidão com fome. Vocês deem de comer para eles. Os discípulos começam a razoar, dizendo, mas Senhor, nem 200 dinheiro daria para comprar um pouco de pão para cada um. Multidão grande, 200 dinheiro. Uma importância que deveria ser considerada significativa, era insuficiente para alimentar aquela multidão adequadamente. Mas vem alguém na simplicidade e diz, Senhor, tem um jovem aqui com uns poucos pães e peixes. Poucos. E Jesus toma aqueles poucos pães e peixes, ora dando graças, manda o povo assentar, repartido em grupos, e manda os discípulos repartir. Mas não tem que questionar, tem que obedecer. Agora, como isso aconteceu, ninguém sabe explicar. Como aconteceu isso? De que forma que foi? Isso era numa bandeja, em 2 bandejas? Numa cesta, 2 cestas, 3 cestas? Observe que alguém saiu com peixe e pão para dar para um grupo e está repartindo e não acaba. E o povo assentado come, se satisfaz, as sobras. Jesus não manda jogar fora. Isso aí veio de qualquer jeito, foi por milagre. Tem gente que não avalia as coisas. O desperdiçador é irmão do destruidor. Palavra de Salomão. Tem gente que fala, não custou nada, joga fora. Quantas vezes a gente vê, isso aí é da igreja, não é de ninguém, joga fora, desperdiça. Mas Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, dá ordem, não, recolhe as sobras. E 12 cestos foram cheios de sobras. Observem esse particular do desperdício, do lançar fora, não aproveitar. Tem gente que faz muito disso. Mas tem pessoas que sabem transformar uma sobrinha do almoço em um banquete no jantar. Tem gente que a sacola do lixo é cheia. Então precisamos considerar esses pontos. Não é comer comida velha, não é isso que eu estou falando. Saber não jogar fora aquilo que tem proveito. Aí está esse milagre contado. E consideremos, Mateus conta, Marcos também conta no capítulo 6, Lucas conta no capítulo 9 e João conta também. E agora vamos para o evangelista João, nessa narrativa que faz. Capítulo 6, verso 14, versos seguintes. Quando a multidão despertou para o que foi feito, pronto. Aí disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Interessante.
Jesus multiplicou pão e peixe, este é o profeta que tinha que vir. Mas na hora que Jesus curou o cego, paralítico, ressuscitou o morto e perdoou o pecado do pecador, não consideraram isso. Vamos ver o grau de importância que as pessoas dão, olhando para Jesus naquilo que é aproveitável no tempo presente neste mundo. Que bom, né? Não precisa trabalhar mais. É só acompanhar Jesus, que não tem que plantar, não tem que colher, não tem que... Jesus vai alimentando, vai fazendo milagre e alimentando o povo. E diz a palavra que Jesus percebeu que eles queriam aclamá-lo rei. Pensou um rei que não vai pedir imposto, mas que vai dar o alimento para o povo? Esse é o rei que precisamos. Pensou um administrador que vai dar casa, que vai dar pão, que vai dar... Opa! Querem fazer Jesus rei, ele supre as necessidades. É quando, numa descrição de um evangelista, diz que Jesus sai às escondidas do meio deles e vai para um monte orar. Chega a hora da fama, tem gente que fica lá sorridente, alegre, dando graças a Deus pela fama divina de fazer a obra de Deus. Jesus, na hora que vê a fama, sai correndo e vai para o monte orar. Precisamos ter esse cuidado. Tem gente que se incha com o executar da obra de Deus. Cuidado, pode virar orgulho. Pode ser uma presunção que nasça de superioridade e maior santidade do que os outros, enquanto na verdade ele é servo, está enviado a suprir a necessidade do povo. Então, na hora da fama, Jesus não fica esperando o sapatinho que vai ganhar de couro de jacaré, não. Jesus foge para o monte para orar. Vigilância. Como somos tendentes a isso? Precisamos ter cuidado. Por isso que Davi disse: livra-me da soberba e estarei livre de um grande mal. Muitos falam glória para Deus, mas o benefício é para mim. Não falo com as palavras, mas muitas vezes nos testemunhos. É uma consideração. Mas Jesus vai embora. Aqui nesse meio tempo vai haver milagres no mar, numa sequência lógica, porque os discípulos vão embora para o outro lado, atravessando o mar. A multidão fica procurando Jesus e Jesus no monte orando. Colocando na sequência, deixo este momento de João, capítulo 6 e verso 16, e vou a outro ponto, Jesus andando sobre o mar. Aí é que acontece. A multidão, sem entender onde Jesus estava, os discípulos atravessando o mar para procurar Jesus em outra cidade, talvez previamente isso combinado, e Jesus desce do monte e vai ao encontro dos discípulos no mar, andando sobre as ondas. Quem registra esse ponto de uma forma com mais destaque é Mateus, capítulo 14, ainda que outros evangelistas como Marcos e João também apresentem algum registro, mas Mateus fala que as ondas estavam açoitando o barco, o vento era contrário, e de repente Jesus andando sobre o mar chega ao alcance da vista dos discípulos. Os discípulos, vendo alguém andando sobre o mar, já começaram no temor popular, é fantasma, e começaram a gritar em medo, assombro, estamos vendo coisa. E Jesus então lá do mar, caminhando, vem ao encontro deles e diz para eles para não temer, sou eu, não temais. Aí acontece daquela palavra de Pedro, olhando para Jesus andando no mar, e Pedro, ousado, como muitas vezes ele se mostra ser, ele clama para Jesus dizendo: se é o Senhor mesmo,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E vamos frisar, Pedro foi. Então o Pedro é um pouco ousado mesmo. E ele anda sobre as ondas do mar ao encontro de Jesus. Só que não perseverou em olhar para Jesus. Em vez de ficar olhando para Jesus e ao encontro de Jesus, olhando o alvo, o autor e consumador da fé, foi lá para as ondas, sentindo o vento. Aí pronto, tirou do foco a Jesus, vai afundar no mar. E ele pede socorro ao Senhor, o Senhor vem, o segura e o faz ir para o barco. Ou seja, anda de novo, sobre as ondas, agora seguro pela mão de Jesus. Andou 2 vezes, uma vez sozinho e outra com uma ondada com Jesus. E naturalmente, os discípulos já tinham visto tanta coisa, mais uma vez, se assombram, se admiram, se prostram diante de Jesus. Na descrição de Mateus, no verso 33, eles clamam dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Qual que é mais difícil, andar sobre as ondas do mar ou fazer um Lázaro ressuscitar? Bom, aí está, são questões colocadas. E logo diz a palavra que amenizou todas as coisas, o vento, e foram em frente na caminhada. Voltando outra vez à narrativa que tínhamos interrompido, que é em João, capítulo 6, entrando Jesus no barco, fazendo bonança, foi-se a caminhada e chegaram onde tinham que chegar. E a multidão que estava procurando Jesus foi por terra e encontraram Jesus já do outro lado. E chegaram mesmo a perguntar: onde estiveste? Nós procuramos o Senhor. Mas Jesus entra direto no assunto no verso 26, dizendo para aquela multidão: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Somente o comer está satisfeito. Aí Jesus ensina para eles no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então observe procurar Jesus por motivos fúteis, como prosperidade, como cura de uma enfermidade só, solução de problemas, um bom emprego, mas é buscar Jesus por um objetivo maior, vida eterna. E eles entram num diálogo com Jesus. Eu observo que Jesus está em conversa com eles junto ao mar da Galileia. Segue os versos 28 em diante, quando eles perguntam para Jesus: que faremos para executarmos a obra de Deus? Já que é para trabalhar para ter a vida eterna, qual é a obra? Qual o trabalho para Deus? E Jesus fala, claro, no verso 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Volta-se para Jesus e diz: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Paremos agora um pouquinho. Que operas tu? O que eles acabaram de ver mesmo? Não queriam colocar Jesus como rei? Não disseram que Jesus verdadeiramente era o profeta que tinha que vir? Mas agora, na hora que Jesus coloca nos devidos lugares as prioridades, que é buscar o reino de Deus para a vida eterna, aí, crê no Senhor, mas o que o Senhor faz? Esqueceram tudo. Quantos milagres nós já falamos? Só nesta colocação de hoje, nesta oportunidade que estamos conversando, e chego a dizer para Jesus: nossos pais comeram maná no deserto, porque está escrito: deu-lhes de comer do pão do céu.
E o que é que eles comeram? Há pouco. Não foi maná que eles tiveram que levar para a panela, não. Já foi o pão pronto. E o peixe pronto. Então foi mais do que Moisés. Teve até um cardápio melhor. E sem terem que trabalhar. Mas que operas tu? Moisés deu o pão do céu. E Jesus podia questionar como eu estou questionando, mas Jesus não entra em debate por debate. Jesus já entra mais no assunto que eles precisam ter. Jesus já fala direto: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Lembrando que comeram o maná no tempo de Moisés e morreram. E Jesus fala agora claro ao dizer: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí outra vez eles vão para Jesus e pedem: então dá-nos sempre deste pão. E Jesus responde: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Não queriam? Jesus disse: ele é a vida eterna. Ele é pão, ele é água, ele é o que precisar. Muito bem. Mas as pessoas ouvem uma palavra clara que Jesus lhes diz, mas parece que não entendem, parece que entra no ouvido e sai, como se costuma dizer, para o outro. Não compreendem. Mas a palavra está clara, muito clara. Aí a multidão começa a murmurar, dizendo: ele diz que é o pão que desceu do céu, pão que desceu do céu. Não é esse Jesus carpinteiro, filho de José e Maria? E começa outra vez a história, a considerar a origem carnal humana de Jesus. Muito bem. E Jesus volta a falar fortemente no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. E Jesus fala ainda depois daquelas formas fortes do verso 47, 48, 49, 50, ao dizer: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Observe, e eu o ressuscitarei no último dia, falando naturalmente da passagem natural pela morte. Muito bem. Verso 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E esta palavra foi em Cafarnaum. Cafarnaum. Daqui a pouco Jesus diz: ai de ti, Cafarnaum. Muito bem. Com essas palavras de Jesus, muitos se escandalizaram. Minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, tem vida em si mesmo. Aí pronto. Muitos ficaram olhando só no aspecto físico, não passaram isso no sentido figurado, não aplicaram a figura, porque Jesus disse claro: aquele que crê em mim tem vida eterna. Não é o aspecto de comer. E disseram: duro é esse discurso. E muitos não o acompanharam mais. Observe, nem para ver mais milagres. Nem para ver. Que Jesus era uma maravilha em tudo que operava. Mas continuemos. E Jesus então clareia para os que ficam, dizendo para eles a respeito daquela forma figurada:
ao dizer, mais à frente, no verso de número 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então não é nada de carne, nada físico, mas quem é que entendeu isso? E observem ainda que Jesus não fica lá remediando as palavras. Peraí, volta aqui, eu vou dizer melhor. Não. Quem o Pai enviou vai chegar a ele. Aquele a quem o Pai não trouxe a Jesus, não adianta forçar, não vai ficar. E Jesus, diferentemente de uma intenção de muitos entre nós, comum entre nós, chega a dizer para os próprios discípulos que ainda permaneceram, e vocês, não querem ir embora também? Jesus não está procurando número dos que venham a seguir, mas aqueles que creem nele. Vocês não querem ir embora também? Felizmente que temos uma palavra correta que Pedro traz de resposta a Jesus, quando fala, Senhor, para quem iremos nós? É o verso 68. Tu tens as palavras da vida eterna. No outro lugar podemos achar a expressão, só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro nessa hora mostra aquele que crê sem entender. Não estou entendendo nada, mas uma coisa eu sei. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Muitos querem compreender, argumentar, dominar o assunto para dizer que vão seguir a Jesus. Mas a palavra é crer, confiar ou acreditar. E diz Pedro ainda no verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro tem esses arrojos tão bons também, como andar sobre as ondas, como falar essas palavras. É o Pedro. Quero voltar um pouquinho atrás, versos 61 e 62 de João capítulo 6. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Agora o verso 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E agora? Se com Jesus presente, fazendo maravilhas, milagres, ensinando todo dia, alguns recuavam, agora como seria então que haveria discípulos e quem cresce em Jesus quando ele já fosse embora? Irmãos, é grande o nosso privilégio da porção de graça que Deus tem dado a cada um de nós, mais do que aqueles, porque eles viram e não creram. E nós não estamos vendo e cremos. Donde a importância de crer e não de ver milagres. Muitos querem ver agitação, movimento, novidade. Não é isso. A palavra diz aí, aquele que crê, descanse. Uma ação diferente de repouso, de segurança, de paz. Mas tem gente que está querendo ver milagre. Se não tiver milagre, está tudo frio, não vou mais para a igreja. Onde está a fé? No Senhor que assiste constantemente. Então, por isso, esta palavra. Se Jesus for embora, como será então que estes vão crer? Ainda no ministério de Jesus na Galileia, chegamos a outro registro, a mulher Ciro-Fenícia, registro contado por Mateus e por Marcos. Uma mulher Ciro-Fenícia, noutra descrição, mulher cananeia, lá das partes de Tiro e de Sidom, onde Jesus tinha ido nas suas andanças, levando a pregação do Evangelho. Uma mulher cananeia, Ciro-Fenícia, vem atrás de Jesus
clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então observe que é uma mulher estrangeira, não conhece da lei de Moisés, de Deus, santidade, da reprovação e rejeição dos ídolos. Ele não entendia nada disso. Eu só sabia que Jesus operava maravilhas, era filho de Davi. Ou ela copiava a exclamação de outros. Aprendeu com outros, suposição minha, a clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E vinha clamando, e Jesus parece que não estava dando importância, indo em frente. A multidão é que se incomodou: mestre, atende e manda embora, que está incomodando. Tal qual muitas vezes alguém que pede um auxílio, uma esmola, uma ajuda, você dá para vai embora. Que esmola mais terrível é essa? Mas Jesus nem é aquele que dá esmola no aspecto de me deixa quieto, para de me incomodar. Verso 24, aquela palavra forte que Jesus disse, mas importante: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo o quê? Que ele está atrás das ovelhas, que são de Israel. Na qualificação dos homens da sociedade dos judeus, Ciro Fenícia é o que há de mais desprezível, mais afastado de Deus. Tem nada de Deus ali, não tem nenhum benefício e oportunidade em Deus. Então observe que Jesus fala uma coisa, mas na verdade o Senhor está destacando em um contraste. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nisso vão atentar a palavra de Oséias, quando o Senhor falou da destruição das 10 tribos do reino do norte, que teve a capital em Samaria. As 10 tribos foram destruídas, mas depois, por Oséias, Deus fala: entretanto, grande será Israel. Israel vai ser salvo. As 12 tribos. É porque o Senhor acolheria muitos, conforme o profeta disse. No lugar que se lhes dizia: não sois povo de Deus, estes serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Os de perto rejeitados e os de longe atraídos. Então ali estava a mulher de longe, e a mulher vem, prostra-se diante do Senhor adorando e pede: socorre-me. E Jesus, outra palavra forte, dura para aquela mulher: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Será que eu suportaria essa palavra? Não entraria em revolta, orgulho próprio, me chamando de cachorro? A mulher não teve nada como obstáculo, nada. Ela se humilha, dignifica Jesus e diz: mas os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, ou dos filhos. Observe bem isso aí. Aí Jesus, naquela emoção, na verdade alegrando-se internamente, Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos entender esse particular aqui, irmãos. Vamos entender. Jesus está dando destaque que a salvação é para os judeus, israelitas, mas não é israelita carnal, é os da fé. Jesus, naquela rejeição da mulher, estava como que espremendo a alma da mulher para sair o caldinho de fé, o suquinho concentrado, ótimo, de qualidade que ela tinha. Quem é que entendeu isso? Quem entendeu isso? Então ali estava uma mulher cheia de fé. E era quem? No conceito da multidão daquela época. Então, cuidado.
Deus sabe espremer nossas vidas para sair aquilo que há de bom em nós. Por isso, outras expressões, o lavar, o também passar pelo fogo, tirar a escória para destacar o que há de bom da parte de Deus em nós. Então o Senhor não queria ofender. O Senhor estava mostrando que ali sim estava uma filha de Abraão. Não no conceito humano, mas na visão de Deus, mulher de fé. Não teve nada por humilhante. Nada. Mas a bênção que ela cria que Jesus podia dar, ela queria. E pronto. E tanta coisa poderia ainda se falar, o Senhor dando palavras neste assunto aqui. Mas continuemos. O ato seguinte no ministério da Galileia, com que também nós encerramos, é a chamada oportunidade da transfiguração de Jesus, o que é narrado em Mateus capítulo 17, também narrado em Marcos capítulo 9 e em Lucas capítulo 9. Desses três evangelistas, vamos escolher outra vez Lucas. Observe que em narrativas, Lucas sempre é mais detalhado. Isso como regra geral. Transfiguração. Aqui diz, no verso 28, Lucas 9, que quase 8 dias depois dessas palavras, de Jesus ter caminhado lá por Tiro e Sidom, 8 dias depois, Jesus subiu a um monte para orar e levou consigo a Pedro, João e Tiago. Estando lá em oração, o seu ser se transfigurou. Roupas ficaram muito brancas, resplandecentes. O seu rosto também brilhando como o sol. E com aquela visão gloriosa, se surpreenderam naturalmente Pedro, Tiago e João, 3 que sempre Jesus levava em particular nos momentos especiais. E aqui diz que apareceram falando com Jesus 2 varões, Moisés e Elias. E noutra descrição diz que eles estavam em glória, ou seja, o resplendor de todos os personagens era semelhante, de glória. Quem mesmo? Moisés e Elias. E qual era o assunto grandioso que seres transfigurados em glória estariam falando? Qual o assunto importante? Verso 31. Falavam da morte de Jesus, que havia de cumprir-se em Jerusalém. Isso é assunto para falar em glória? Falar de morte estando em glória? É porque a morte de Jesus é a razão e também o caminho desta glória. Senão não haveria glória sem a morte de Jesus, pagando pelos nossos pecados, dando-nos direito numa religação com Deus, direito da vida eterna, da glória eterna. Conversava este assunto. Pedro, fora de si, já fala, aqui está muito bom, vamos ficar morando de vez por aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para Jesus e vamos ficar por aqui mesmo, está muito bom. Observe a presença gloriosa do Senhor, traz paz, conforto, alegria, satisfação, mais do que um final de semana à beira do mar. Muito bem. E diz a palavra que como que uma nuvem, que geralmente se fala de uma nuvem, de uma brisa nessas ocasiões, que é a presença da glória de Deus, encheu aquele monte. Com isso ficaram assustados os discípulos que ali estavam. Uma voz daquela nuvem saiu dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Olha que palavra clara, não é a primeira vez. Por isso que depois Pedro vai dizer, e nós disso falamos, não como quem conta uma história montada, mas nós mesmo vimos e ouvimos da sua glória, quando daquela oportunidade no monte. E assim é que, depois disso,
tudo desaparece, e vem Jesus normal, e Jesus nessa oportunidade recomenda a eles para que não contasse a ninguém até que ressuscitasse dos mortos, mas Jesus falando ou não falando, eram para eles palavras, não estavam entendendo nada. Mas nós precisamos entender uma coisa, porque muitos questionam isso. Supondo uma situação de alguém no céu, a palavra diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, Jesus Cristo, que está no céu. Como é que pareceu Moisés e Elias? Irmãos, é visão, não é no momento, ao vivo, na hora, não é um fato real, é visão, como um Apocalipse. Quanta coisa em Apocalipse que não aconteceu e foi mostrado a João. Porque costumo dizer, perdoe essa simplicidade, nós temos em casa videocassete, DVD e alguma coisa mais moderna que possa existir, colocamos no aparelhinho e sai em cores, em movimento, em som, alguma coisa que gravamos ao filmar. Não é assim mesmo? A pessoa fica lá olhando, olha lá fulano, é isso, aquilo. A gente passa algo para ser visto do passado. Ou se for ao vivo, está sendo filmado e está saindo na tela. Mas Deus é mais poderoso. Ele pode colocar para nós um videozinho ou algo muito mais moderno, celestial, que mostra as coisas que hão de acontecer, o que já aconteceram, o que não existe, como se já existisse. Para Deus não tem limite. O Senhor Deus estava mostrando somente numa visão Moisés e Elias, mas naquilo que eles representavam, a lei e os profetas que falaram dele. E o máximo na vida de Jesus, nesse particular desta visão, é a sua morte expiadora ali no Calvário, ou dentro do texto, em Jerusalém. O Isaac tinha que ser morto no Monte Moriá. Lembre-se que Jerusalém é região das colinas de Moriá, onde Salomão edificou o templo. Monte Moriá, onde Abraão levou Isaac, seu filho único, para que no seu sacrifício toda a humanidade fosse abençoada. Então não é Moisés, estava morto, bem sepultado, bem escondido. Elias foi arrebatado. Onde que está? Não sei, mas não chegou no céu ainda não, porque ninguém chegou ao céu. Como isso acontece? Eu não sei, poder de Deus. Foi arrebatado, está em viagem e não chegou ainda. Mas o interessante é que não vai chegar antes de nós não, nós vamos chegar juntos. Tessalonicenses capítulo 4, juntos entraremos no céu. Hebreus 11, 39 e 40, porque Deus não quer ninguém antes lá, sem os outros. Vamos chegar juntos. A igreja, como esposa do Cordeiro, vai chegar inteira, nós sendo membros do seu corpo. Então é figura. A lei e os profetas anunciaram Jesus, que certamente morreria para perdão de nossos pecados. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o sacrifício da expiação da culpa. Ele é o sacrifício da expiação do pecado. Ele é o sacrifício pacífico. Ele é a nossa oferta de manjares. Ele é o holocausto de uma consagração total a Deus. É isso que significa Moisés e Elias. Por isso, depois que Jesus morreu e ressuscitou, adiantemos que Jesus vai usar essa expressão: não lestes na lei e nos profetas? Não ouviste Moisés? E vai falar que deveria ele morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Aí está o trunfo nosso, quando o mal é vencido, quando o pecado é derrotado, tirado de nós e temos acesso ao Pai. Por isso, tão importante isso, morte de Jesus, que
Paulo disse: outra coisa não quis saber entre vós, senão Jesus e este crucificado. Muita pregação, com ênfases diferentes. Mas a ênfase que devemos ter é Jesus que morreu para perdão dos nossos pecados. Somos culpados da morte do Filho de Deus. Diante de um fato desse, devemos tomar providência para ser benefício por crermos, para não sermos réu da sua morte e sendo condenados no juízo, como homicidas do Filho de Deus. E assim termina esta passagem, e com esta exposição da transfiguração, encerramos este tema que estamos chamando o Ministério de Jesus na Galileia. E vamos entrar agora no outro fato, ainda que vamos deixar para a oportunidade seguinte, próxima reunião, quando vamos estar vendo agora Jesus determinado, saindo da Galileia e indo para Jerusalém, sabendo que era já o tempo do fim, os últimos dias dele até a ressurreição. E Jesus agora toma uma viagem definitiva, última, de Galileia, daquelas regiões, para Jerusalém. Estudaremos isso na oportunidade seguinte. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.